Pessoal, vamos para mais um julgado de direito administrativo, também uma ADI, a ADI 4857, agora do Distrito Federal, no qual o STF analisou a constitucionalidade do compartilhamento, mediante convênio com o Estado, Distrito Federal ou municípios, da execução de atividades e serviços públicos essenciais e também a constitucionalidade da adoção de procedimentos simplificados para a garantia da continuidade na execução desses serviços essenciais em situações de paralisação. Então, pessoal, a norma impugnada aqui foi o Decreto 7.777 de 2012, que trouxe previsão no seguinte sentido: que compete aos ministros de Estado supervisores dos órgãos ou entidades em que ocorrer greve, paralisação ou retardamento de atividades e serviços públicos, promover, mediante convênio, o compartilhamento da execução da atividade ou do serviço com o Estado, Distrito Federal ou municípios e também adotar, mediante ato próprio, procedimentos simplificados necessários à manutenção ou realização da atividade ou serviço. E diante dessa norma, alguns pontos foram questionados, como, por exemplo, passou-se a alegar que esse decreto, a partir dessa previsão de celebração de convênios entre estados e também da adoção de procedimentos simplificados, acabaria possibilitando a criação de cargos públicos. No entanto, a Constituição Federal, ela traz que a criação de cargos públicos é um ato da competência privativa do chefe do executivo. Cabe a ele, portanto, a iniciativa para legislar acerca da criação de cargos públicos. Além disso, também alegou-se que, por meio dessa norma que nós acabamos de analisar, poderia ocorrer a investidura em cargo público sem concurso. E com isso, então, nós estaríamos afrontando a obrigatoriedade da investidura em cargos públicos via concurso público, conforme dispõe o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Então, será que o STF entendeu que essa norma viola ou não esses preceitos constitucionais? E a Suprema Corte entendeu que elas são constitucionais. Então, é constitucional tanto o compartilhamento mediante convênio com o Estado, Distrito Federal ou municípios da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais e também a adoção de procedimentos simplificados para a garantia da continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovidas por servidores públicos federais. Isso porque, segundo o STF, essa norma ela não possibilita a criação de cargos nem autoriza a contratação temporária. Também, por meio desse dispositivo legal, não ocorre a delegação de atribuições de servidores públicos federais a servidores públicos estaduais ou mesmo a autorização à investidura em cargo público federal sem a aprovação prévia em concurso público, que eram todos os pontos controvertidos dessa norma. Ao contrário, segundo o STF, trata-se de simples compartilhamento da execução da atividade ou serviço para a garantia da continuidade de serviço público em situações excepcionais ou temporárias. É por isso, então, que esses convênios ou a adoção desses procedimentos simplificados deverá ser temporário, durando tão somente aquele período necessário até o término dessas situações excepcionais que justificaram a sua criação. E, ao final, o STF fez uma ressalva no sentido de que o decreto impugnado tira seu fundamento de validade da Lei 7.783 de 89. E esta, por sua vez, faz referência a serviços e atividades essenciais. Portanto, a conclusão que nós extraímos é que a aplicação das medidas previstas no decreto, ou seja, a adoção de procedimentos simplificados, a celebração de convênios entre os estados, deve-se, nos moldes do dispositivo que nós mencionamos, deve se restringir aos serviços públicos considerados essenciais. E assim encerramos mais um julgado, continuamos no próximo.